vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Que a palavra de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em pé para recebermos a bênção do Santo Evangelho. Minha saudação mais uma vez, muita alegria eu faço, a meus irmãos padres, sacerdotes,
que participam comigo, celebram esta Eucaristia de abertura em nossa diocese do Jubileu da Esperança. Então, saúdo o Monsenhor Alércio, o Monsenhor Sano, nosso decano, os vigários episcopais, vicariato aqui de Volta Redonda, Padre Alex, de Barra Mansa, Padre José de Arimateia, de Resende, Padre Paulo Nogueira. Assim, saúdo a todos os irmãos presbíteros, agradecendo a presença, a comunhão, e agradecer também aos padres que se justificaram, questões de saúde, a delicadeza de terem se justificado, gostariam muito de estar aqui conosco. Saúdo também os diáconos, os nossos religiosos e religiosas, seminaristas, querido povo de Deus, dos vicariatos que aqui se encontram, daqui de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Muito obrigado a todos por atenderem, acolher esse convite, um pedido do Santo Padre o Papa, para nos reunirmos, nos congregarmos e iniciarmos essa caminhada bonita de peregrinos no ano do Jubileu Ordinário 2025. Então, gostaria de um pouquinho de paciência, eu vou falar um pouco mais do que o habitual, acho, né? Mas, dada a importância da data, desse momento especial para a nossa diocese, na abertura do Jubileu. Fizemos uma caminhada, estava prevista essa peregrinação, esse gesto de caminhar é importante, nos desinstalar, fisicamente, mas também espiritualmente, com essa cruz tão significativa, que recorda toda a luta dos nossos operários, trabalhadores, em prol de dignidade, o martírio deles, essa luta que deve continuar. Então, a cruz de Cristo é a cruz que traz a esperança para todos que se sentem abatidos, atribulados, que enfrentam muitos desafios na esperança ao contemplar a cruz do Senhor. Jesus, que deu a sua vida, derramou seu sangue, mas ressuscitou, deve renovar a nossa esperança. O Papa Francisco, então, ele nos prepara para vivenciar esse jubileu ordinário 2025 com o tema Peregrinos de Esperança. Celebra, então, os 2025 anos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Segue-se um intervalo de 25 em 25 anos, foi estabelecido pelo Papa Paulo II em 1470, quando, inspirado pela Sagrada Escritura, os jubileus dos judeus, assim, iniciou toda essa caminhada de ação de graças, de caminho de conversão, de reavaliar projetos de vida, porque um jubileu bíblico era um restabelecer caminhos de justiça, de fidelidade ao Senhor. A palavra jubileu, inclusive, tem origem relacionada historicamente. O que é jubileu? Há um nome hebraico, Yobel, chifre de carneiro, usado para marcar o início do ano particular. Então se tocava, esse Yobel, que era convocado há quase 50 anos, segundo o livro do Levítico, capítulo 25, versículos 8 ao 13. Esse ano era um ano extraordinário, vivido além das 7 semanas de anos. E a proposta do Antigo Testamento, que é ainda muito atual, é ser ocasião para restabelecer a relação com Deus. Muitas vezes, nosso caminhar, a nossa relação está um pouco prejudicada por causa de certas atitudes que nós tomamos. A nossa relação com Deus fica prejudicada, com os irmãos também. Então, o jubileu é para restabelecer relações mais autênticas com o nosso Deus, com as pessoas, com a criação. Tinha a remissão das dívidas, restituição de terrenos arrendados, repouso da terra. Era um momento muito grandioso de restauração, em todos os níveis, todos os aspectos. Pena que na história do povo de Israel, esse jubileu não foi plenamente vivido. E as tentativas da Igreja Católica, dos papas, toda vez que proclama o jubileu, tenta despertar no coração das autoridades
dos dirigentes das nações, essa atenção, cuidado com a natureza, perdão das dívidas, resgate, questões da endividamentos, injustiças serem sanadas. Na história da igreja, o clamor dos nossas autoridades religiosas, o Santo Padre e o Papa, era esse. E hoje o Papa Francisco, da mesma forma, nos fala desse resgate, dessa restauração, desse sensibilizar os dirigentes das nações na busca da paz. Estamos vivendo um momento desafiador, guerras, muitos que têm que deixar sua terra, migrantes forçados, para tentar sobreviver, outras situações adversas também. Então, na história da Igreja Católica, sabemos que o primeiro jubileu, convocado pelo Papa Bonifácio VIII, foi no ano de 1300, e a tradição se estende até agora. Esse jubileu 2025, o Papa pede que seja enfatizado o tema da esperança, período especial de perdão, reconciliação com Deus, renovação espiritual, os símbolos, preces, os ritos jubilares, justamente para favorecer esse caminho de esperança. Uma rica experiência de graça, de misericórdia e de perdão. O próprio Papa Francisco, na bula de proclamação do jubileu, deve ser o momento para oferecer a experiência viva do amor de Deus, que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. Ele é caminho, verdade e vida. E nós cristãos temos essa missão, batizados que somos, de nunca nos cansar de anunciar Jesus. Porta de salvação, caminho de esperança, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Tem a porta santa no jubileu em Roma, as portas das basílicas patriarcais, mas pensando que grande parte dos fiéis não terão condições de ir a Roma, o Santo Padre permitiu que cada bispo pudesse escolher igrejas jubilares para serem locais de peregrinação, vamos anunciá-las, peregrinação e para lucrar as indulgências, de modo que todos possam usufruir dos tesouros da igreja, dos santos e santas, para sanar as culpas e dívidas dos pecados cometidos. Pecados esses perdoados, mas ainda fica os resquícios desses males pelos nossos apegos, que ainda precisam ser superados, e também sanar as faltas, os pecados cometidos, que tem também suas consequências. Então, dos tesouros da igreja, já isso desde os primórdios, quando os mártires falavam para os seus pastores, os primeiros, os bispos, que queriam oferecer suas dores, sofrimentos pela igreja, por aqueles que de uma situação ou outra desanimaram e a tentação de desistir. Então eles ofereciam por esses irmãos e irmãs. Então até hoje a igreja entende que esses tesouros espirituais podemos usufruir pela misericórdia de Deus. O Papa Francisco também lembra que a indulgência mostra que Deus não desiste. Ele sempre usa uma porta de salvação, mesmo depois da morte, para nós sermos dignos da vida eterna. Então, isso reforça aquilo que São Paulo, na Carta aos Romanos, nos diz: a esperança não engana, a esperança não decepciona, que é a mensagem central do Jubileu 2025. Então, que esse ano que estamos iniciando seja um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, porta de salvação. Com Ele a igreja tem sua missão de anunciar sempre, em toda parte e a todos, Jesus é nossa esperança. É Ele que nós buscamos a segurança, a fortaleza em nosso caminhar de fé. Não nos esqueçamos disso. E nesse celebrar
o jubileu, um período especial de perdão e de reconciliação, possamos experimentar essa renovação espiritual perdoando-nos mutuamente, buscando perdão de Deus, nos reconciliando e superando barreiras que às vezes, por conta de nossas fragilidades, construímos. Isso significa ser peregrinos de esperança. Assumir esse caminho espiritual quer significar o quê? Não é só buscar lugares sagrados, também, claro, mas atitudes, renovação interior. Não é coisa mágica. Vou entrar numa igreja, somente nos lugares que tem a Porta Santa, em Roma, e está tudo resolvido. Não é isso. Isso é uma mentalidade mágica, não é própria do cristão. É uma atitude, uma postura, uma decisão pessoal. Renovação interior, compromisso de transformação pessoal e social. Perdão, reencontro, reavaliação de vida, deve ser esse compromisso. Quando nós formos lucrar as indulgências, rezando aquilo que é próprio que a igreja nos pede, pelas intenções do Santo Padre, etc., que entendamos, é um compromisso de conversão, que todos nós assumimos, senão não teria sentido. Então precisamos estar muito atentos a isso. A peregrinação, como um gesto, um aspecto simbólico, é redescoberta do valor do silêncio. Peregrinando, a gente se aquieta. Mesmo que você começa a conversar, cansa. Bom, deveria ser assim, né? Peregrinando no silêncio, na oração, meditando. Peregrinar exige esforço. Buscar o essencial, esquecer o que é supérfluo. Peregrinar é sair de nós mesmos. A igreja de peregrinação jubilar é para que a gente se dirija a ela como espaço sagrado, destinado ao culto e à peregrinação, mas para que, nesse gesto, com as condições já apresentadas pela Santa Igreja, confissão sacramental, comunhão eucarística, oração pelas intenções do Papa, nossos propósitos sejam reforçados ainda mais de uma vida nova, transformada, porque buscamos a porta da salvação que é Jesus, porque a esperança não decepciona. A esperança não é reação de um otimismo que não é real. A esperança deve ser um estilo de vida, uma maneira de enfrentar o futuro, de uma forma confiante, positiva, sem que deixarmos nos cair pelo derrotismo. Às vezes deixamos nos levar por tantas murmurações, sem esses derrotismos, sem buscar culpados, mas nos preencher do amor de Deus, da esperança que vem a nós. É a característica daquele que vive com esperança, atitude positiva, desejo de viver, de lutar, não desiste. Trabalha na sua interior, porque ama, confia, acredita no amor de Deus. Esse vive da esperança. A esperança nos faz olhar para frente, não vive de nostalgia, de pessimismo do passado. Antigamente era assim, assado. Não, olha para frente, vive o seu momento e se abre para o futuro, entregando nas mãos de Deus. Esperança também não é passividade. Quem vive com esperança é realista, assume seus problemas, conhece seus problemas, suas dificuldades, suas lutas pessoais, mas enfrenta isso de maneira criativa, vai dando passos, busca soluções sãs, soluções positivas, não soluções que destroem a si mesmo os outros, soluções que transmitem confiança, soluções pautadas no Evangelho, na palavra de Deus, nos mandamentos, soluções que vêm de Deus, inspiradas por Deus. A esperança não é aquele que vive no mundo da lua, porque não quer encarar os problemas, dificuldades. A esperança tem raízes na vida, pé no chão, conhece suas dificuldades, aceita-as e luta contra essas dificuldades. A esperança
ela nos leva a uma saudável inconformidade. Não me conformo em me deixar abater, me deixar levar pelo desânimo. Não aceito isso. Eu sou amado por Deus, confio no Senhor. Então a esperança nos faz acreditar no amor de Deus. Nós não queremos esse marasmo espiritual, nem negativismo. Apesar de tantas situações difíceis que enfrentamos, o negativismo é uma tentação forte. Mas não nos deixamos escravizar por elas, ou pela insensibilidade, pela indiferença. Não somos conformados. Nós estamos aqui porque não queremos as injustiças. Não aceitamos uma esterilidade religiosa. Chavões que não tem jeito, é a vontade de Deus. Deus quer assim, nada disso, isso não existe. Não, nós lutamos, mas lutamos com as armas do bem. As armas da bondade, que é perdão, encontro, reconciliação. O cardeal Vantuan, não sei se já ouviram falar, ele passou anos aprisionado pelo comunismo chinês. Anos sem poder estar com seu povo. Ele conseguiu, com o seu gesto, com o seu jeito de ser, tocar o coração dos soldados, dos carcereiros. E ele conseguiu com que ele desse um pouquinho de vinho e pão para ele consagrar. A Eucaristia que deu forças ao cardeal Vantuan. Vale a pena ler a história da vida dele. A fé dele na Eucaristia, na presença de Jesus, não o fez desistir. Ficou prisioneiro muitos anos. Tentaram trocar os carcereiros, porque diante da atitude do cardeal Vantuan, eles se convertiam. E aí não tinha jeito, né? Mas não adiantava. A força do Evangelho, a força do testemunho, fala muito mais alto, no coração até dos algozes, daqueles que nos perseguem. E ele escreveu um livro, Testemunhas da Esperança. Ele recordava que em seu país, o Vietnã, o Vantuan foi encarcerado pelo comunismo naquela região, da China e do Vietnã, naquela área. Em 2 dioceses ficaram apenas 2 padres. E os fiéis cristãos, em pequenos grupos, células vivas. A nossa diocese precisa resgatar as comunidades, células vivas, leigos comprometidos que testemunham no dia a dia a presença de Cristo. A fé sobreviveu assim, que partilham a palavra de Deus, que rezam juntos, que estão aí capilarizando a experiência de fé, nesses pequenos gestos de fé fecunda, que diz São Paulo. Por isso que Paulo diz: a esperança não decepciona. Mas esses não abandonaram o desejo de ter padres, de ter a presença dos ministros, para levar Jesus. Eles não diminuíram o valor dos sacerdotes, dos ministros do Altíssimo, para ajudá-los, para estar junto com eles, mas perseveraram nesse caminho. Cardeal Vantuan, ele foi um grande exemplo, um grande testemunho de esperança que todos nós devemos ser em nossas famílias, em nossas comunidades. Não fiquemos aí destilando o veneno do desânimo, do remorso, do medo. O antídoto é o perdão, a misericórdia. O antídoto está em Cristo Jesus. Ele diz: passarão por cobras e serpentes, nada acontecerá, porque é a palavra dele. E existem muitos venenos no mundo que podem impedir, nos anestesiar, nos levar à morte espiritual, a morte que deveria ser uma vida batismal plena, só buscando viver o mínimo.
O símbolo da esperança, vamos ver muitas vezes nesse período, é a âncora. Sabiam disso? A âncora que está na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. A esperança é como a âncora da alma, segura e firme, que penetra para além do véu. Eu fui ver um pouquinho. Por que o navio tem âncora? Qual o motivo? A âncora para impedir que o navio mude de rota, muitas vezes, diante dos ventos contrários. Não mudemos de rota. Na esperança segura, firme, procuramos conduzir sempre nossa vida segundo a Cristo. A âncora, às vezes, é colocada um pouco para diminuir o navio que está acelerado demais. Cuidado com as certas acelerações. Então, a âncora é também sinal de segurança. A segurança firme é Cristo, Ele, na nossa vida. A âncora, a esperança é como a âncora da alma, segura e firme, que penetra para além do véu. Nesta solenidade da Sagrada Família, seja Cristo a âncora de nossas famílias. Jesus, porta da salvação para nossas comunidades, para a nossa diocese. Construir relações saudáveis, de relações de amor, de entrega, é um grande desafio para todos nós, que carregamos a parcela da fragilidade de Adão e Eva, mas que vale a pena. É possível sim fazer com que a graça de Deus fale mais alto do que a tentação muito forte do orgulho, da prepotência, da insensatez. Então, meus irmãos e irmãs, como família dos filhos de Deus, seguros, firmes na âncora da esperança, do amor de Deus, vamos viver esse jubileu de peregrinos da esperança, não permitindo com que o marasmo, o desânimo tome conta de nós. Caminhemos, confiemos, acreditemos na graça do Senhor, maior que nossos medos, receios e derrotas. Amém.